Boa noite, boa noite, boa noite. Se você tá vendo essa live, provavelmente está vendo a reprise da live aí no meu feed, tá? No meu feed aí, a reprise da live sobre latidos em excesso. Espera um pouquinho aí que a galera vai entrar, vou começar a falar do assunto, então vem comigo. Boa noite, galerinha. Cá estamos nós. Quem tava com saudade do meu nariz grande aí, das minhas verdades. Quem tava com saudade das minhas verdades. Cá estamos nós outra vez, só trago verdade. Isso aí. Estamos vindo aí para falar um cadito sobre latidos em excesso. Olá! Falar sobre latidos em excesso aí. Estou recebendo aí um bombardeio de... Oi, Paulinha! Um bombardeio de muitas perguntas sobre... Ih, tô na Coca hoje, Paulinho. Sobre latidos em excesso, então decidi fazer esta live aujourd'hui, para quem não sabe, é hoje, today, sobre latidos em excesso, tá? Tentar explicar para vocês as principais origens, né, as principais metodologias utilizadas, o que eu acredito ser mais certo, tá? Você aí que caiu de paraquedas, cá estamos nós. Meu nome é Henrique Perdigão, sou adestrador de cães há 19 anos e médico veterinário há 10. Então, alguém falou aí sobre ansiedade de separação, eu fiz muita live sobre ansiedade de separação. Tem muito conteúdo no feed aí, no canal do YouTube. Corre lá que se você não tirou suas dúvidas, você vai conseguir entender o que está acontecendo, tá? Essa é mais uma live onde a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês. Do lado do comentário tem uma caixinha com ponto de interrogação. Nessa é a sua primeira vez na live, deixa um coraçãozinho na live minha, deixa seu coraçãozinho aí, seu amor, seu carinho, pra eu saber que você tá aqui pela primeira vez, tá? Que você caiu aqui de paraquedas, não tinha visto como é que é o meu formato de live. A gente tem uma área de perguntas, tá? Que aí eu venho, explico explico o assunto, às vezes conto algum caso, alguma coisa, e vou respondendo as perguntas de vocês em sequência. Pasmem, eu tenho déficit de atenção. Então, quando as pessoas... Por isso que eu peço para botar as perguntas na caixa de pergunta. Porque quando as pessoas começam a botar as perguntas nos comentários, eu me perco todinho. Um alô pra galera de Guaranhus, em Pernambuco. Boa noite, Carol. Então, eu fico perdidinho, cara. Perdidinho mesmo, assim. É deficiência, tipo... É deficiência. Não consigo. Então eu peço para botar as perguntas na caixa de perguntas. Vou dar mais 2 minutinhos aí pra gente poder deixar a galera entrar, pra não começar o assunto e a galera perder um pouco dessa parte aí. Tem muito tempo que eu já não fazia live, acho que tinha umas 2 ou 3 semanas, né? Pra mim é muito tempo, pra quem não sabe, é muito tempo. Então, tô querendo voltar aí com os assuntos mais recentes aí. E as pessoas têm me abordado bastante, né? Daqui no Rio de Janeiro a gente tá tendo uma onda forte da pandemia, muita gente está desmarcando primeiras consultas com parentes internados, né, pessoas que estão internadas, ou até mesmo o próprio cliente está com sintomatologia. Então tem muita gente optando por atendimentos online, tirar dúvidas online, e eu tenho visto muito essa questão dos latidos. Ainda acredito que a motivação maior dos latidos tem sido essa convivência mais próxima dos donos, né? Todo esse momento que a gente tem passado, né, de inseguranças e incertezas, né? Muita gente dentro de casa, muita gente com rotinas diferentes, né? Os animais estão muito apegados aos donos, né? A gente está vivenciando mais a rotina do cão. Acho que isso é o mais interessante de tudo, tá? Quando a gente começou a falar, quando entrou a pandemia, né? Eu lembro que eu tenho um card meu que eu posto direto, assim, 2, 3 vezes a cada 2, 3 meses, que o cachorro não precisa passear, fica um mês dentro de casa e me fala como é que você se sente. Eu acho que esse foi o grande aprendizado que a gente começou a entender da vida dos cães, né? O que eles precisam fazer, não sei vocês, mas graças a Deus eu tive pouquíssimos dias que eu fiquei em casa, os 5 primeiros dias da pandemia, e depois eu tive uma suspeita que não se foi infundada. E, cara, eu acordava cedo para treinar, dava 3 horas da tarde, ainda eram 3 horas da tarde, a hora não passava, né? Então as pessoas começaram a ter uma noção do que é a vida do cão.
As pessoas começaram a entender o que causa ansiedade, expectativas altas, se a pessoa vai chegar, vai voltar, onde nós vamos. A gente começou a conseguir ver a vida como eu sonhava que todo mundo visse. Meu sonho era que a pessoa conseguisse ver a vida pelos olhos de um cão. E a pandemia trouxe isso pra gente. Eu tava conversando com um mentorado meu, o Diego dos Babacãos, sobre como a mentoria mudou a minha vida, como a pandemia mudou a minha vida esse ano, mudou a vida da minha família, mudou a minha estrutura de trabalho, mudou a minha rotina completamente. Graças a Deus não perdi nenhum parente próximo, sei que muitas pessoas perderam, acompanhei processos de lutos de grandes amigos e irmãos, mas as pessoas começaram a ver como é importante a necessidade de oferecer uma rotina para o animal, tá? Galerinha, do lado do ponto de interrogação tem uma gaivota que o pessoal fala. Caminha essa live para todo mundo, a gente vai falar de coisas muito importantes hoje. Latido é o carro-chefe de atendimento, para quem é aluno do meu curso, que está aí se formando, fazendo curso de formação comigo, tá lá no meu top 12, lá do top 2, já é o Latidos em Excesso. Então, eu achei muito interessante isso, tá? Um dos milhares de aprendizados que a gente teve com a pandemia foi entender que mesmo a gente tendo uma casa foda, mesmo a gente tendo Netflix, Disney Plus, que agora tem, Amazon Prime, não sei o que lá, chega uma hora, meu querido, que enche o saco. Sim, enche o saco ficar em casa. Sim, enche o saco ver a mesma parede todos os dias. Sim, enche o saco fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu sou hiperativo, sou depressivo, ex-obeso, problemas gigantescos psicológicos que eu tive na minha juventude. Pô, eu passei uns 5 dias em casa, fiquei louco. O terceiro dia minha mulher falou, pelo amor de Deus, volta pra rua. Teve uma outra vez que eu passei mais 5 dias em casa, no terceiro dia eu gravei um curso inteiro, de 6 a 8 vídeos, nesse escritório aqui que vocês estão vendo. Eu gravei um curso inteiro, um conteúdo inteiro, bizarro, em um dia. A pandemia trouxe isso. Você tem que se preocupar muito como está a rotina do seu animal. Você está deixando alguma coisa para tornar a sua casa interessante? Você acredita mesmo que um animal hiperativo pode acordar e ficar o dia inteiro em casa trancado, sem entretenimento? Minha filha tá... Hoje foi o terceiro dia. Ela não foi à escola, foi à escola só na segunda-feira, porque teve suspeita de Covid com os professores. Hoje eu fui com ela na praia de manhã, ela foi pro circo, fui com ela na praia, ficou estudando de casa. Na segunda eu não trabalhei, fiquei com ela, porque ela não teve aula. Fui com ela, fez prova, fez algumas coisas, fui com ela pra casa da minha mãe. Cara, minha filha tem 7 anos, cara. Minha filha tem uma capacidade psicológica e entende meu português, entende... Né? A gente tem uma troca muito maior que eu tenho com a minha cadela. Então, entendam. É muito difícil passar 8, 10 horas por dia, 6 horas por dia, sozinho, sem ter o que fazer. E aí a gente entra nos maiores motivadores dos latidos em excesso, tá? Vou fazer um resumão para vocês. Principais causadores do latido em excesso. Uma alimentação em horários inadequados. Presta atenção, a gente vai destrinchar todos eles. Uma rotina de gasto de energia falha. Vocês vão entender. Um enriquecimento ambiental pobre. Ansiedade de separação. Os 4 aqui. Tá? Os 4. Alimentação de forma inadequada. Eu, tio Perdiga, Henrique Perdigão, acredito que o cão tende a ter picos de hiperatividade, especialmente os filhotes, pós-alimentação. O que seria uma rotina alimentar falha? Você pegar, passear com o seu cachorro, torrar a energia dele e deixar a ração para ele quando você sai. Minha opinião, tá? Tem pessoas que divergem dela. Minha opinião. E aí o que acontece? Você gastou a energia do seu animal, a gente vai falar sobre o gasto de energia.
Você gastou a energia do seu animal e você deixou munição para recarregar a metralhadora dele durante o dia na sua ausência. É isso mesmo que você entendeu. Você gastou energia e você jogou fora toda essa. Por que estou falando isso? 6 em cada 10 casos que eu atendo com reclamações de latida, que eu atendi antes da pandemia, porque hoje 90% é ansiedade de separação, mas que eu atendi antes da pandemia, existia essa falha importante, comprometedora da rotina da casa. Caraca, tá me dando energia. Então, quando as pessoas começavam a entender que era importante alimentar, gastar energia 30 minutos depois para evitar uma possível torção gástrica, 30 minutos depois gastar a energia do seu animal e deixá-lo com o enriquecimento mental que a gente vai falar na terceira parte, era muito mais interessante. Entendi. Sim, te resolvi o problema, como eu já resolvi de muitas pessoas assim. Então, eu sempre falo que um gasto de energia prévio à hora da saída, ele tem a intenção de proteger a saúde física dos seus móveis. E um gasto de energia que você faz imediatamente quando você chega, ele tem a intenção de garantir a saúde mental dos familiares. Porque o animal está agitado, ansioso, com saudade do dono. Você pode passear meia hora com ele sozinho, 30 minutos, gastar 30 energia durante 30 minutos e curtir 2 horas e meia de Netflix com ele. Ou você pode deixar ele hiperativo, torrando seu saco, cheio de energia, e não fazer nada com isso e sofrer as consequências sobre isso. Que é aí, querido, que acontece os latidos pro corredor, que acontece os latidos pros barulhos do lado de fora. O animal, muitas das vezes, late para ganhar a atenção do dono. E é como a gente fala de ansiedade de separação. Gasto de energia. Qual é a parada do gasto de energia? As pessoas confundem muito passeio recreativo com passeio educativo. Como diz meu grande amigo que foi pai agora na pandemia, Rafa Aleixo, para quem não conhece, deveria conhecer, é um excelente profissional. Ele fala que quando a gente sai com o cachorro e o cachorro sai na nossa frente, cheirando tudo e parando várias vezes, a gente está fazendo um passeio de shopping. E é uma analogia extremamente interessante. Na época das vacas obesas, que eu ia pro shopping, que isso era um hábito da minha família, já não é um valor que a gente tem, mas era um hábito que eu tinha. Quando eu era jovem, ganhava super bem, morava com a minha mãe e tudo, eu juntava dinheiro para comprar presente para todo mundo no final do ano no shopping. Às vezes eu passava 7, 8 horas no shopping. Mesmo obeso, eu não sentia nada. Com certeza eu andava 20, 30 quilômetros dentro do shopping durante o dia. Me entregava um gasto de energia importante? Não. Parava, sentava, conversava, lanchava, voltava, conversava. Então não me entregava um gasto de energia, como não entrega para o seu cão. Passeio deve ser, para gasto de energia, deve ser um passeio com uma intensidade constante, com o animal do seu lado, de coleira curta, com o animal fazendo comandos básicos para gerar um gasto de energia mental. Seu animal deve ter, sim, durante o passeio, momentos de recreação, de soltura. Soltura não, que eu não solto o cachorro, mas afrouxar a coleira para o seu animal cheirar. Mas, basicamente, é um animal, a gente precisa de um passeio de energia com intensidade. Eu costumo falar, por exemplo, moro no Recreio, vamos até o Barra Shopping. Posso levar 3 horas para chegar no Barra Shopping, como posso levar 1 hora. Vou percorrer o mesmo caminho, mas a intensidade vai ser diferente. É a mesma coisa de um treino, você sozinho, um treino você com um personal trainer. Faz muita diferença. Vocês conseguem entender isso? Um gasto de energia potente na minha cabeça e na minha visão, ele precisa entregar com a calmaria de 2 a 3 horas. Caraca, Pedro, o cachorro fica calmo, relaxado, morto. É um exercício. Não é passeio 10 minutos xixi cocô. Entendam, existe uma diferença muito grande entre isso. Uma coisa é um passeio com gasto de energia, com a intenção de preservar a saúde física dos seus móveis, com a intenção do seu animal não ter energia para ficar caçando e pastoreando tudo que está no corredor, para o seu cão não ter picos de hiperatividade. Isso
Entenda. Seu cão aí pode não precisar disso, não é o problema dele. Mas quando a gente tem uma meta, a gente precisa disso. São metas diferentes, tá? Então, o passeio ele tanto funciona com esse momento que o animal vai ficar sozinho, quanto o momento que ele está em casa. Tem muitos e muitos casos que eu atendo, por exemplo, o caso da Beta, que vai estar comigo esse final de semana lá na minha aula prática do CT, que ela late pra Vivian brigar com ela. Ela late e olha pra Vivian. Ela só late quando a Vivian tá em casa. Ela quer que a Vivian pare de fazer o que ela tá fazendo pra dar atenção pra ela. Esqueci de falar sobre isso, que um dos motivos também é o comportamento condicionado. A gente vai chegar lá. Terceiro motivo especial é o enriquecimento ambiental falho. O que é um enriquecimento ambiental falho? Pais e mães de cães têm uma imagem de que a quantidade é melhor do que a qualidade. Vão na pet shop, primeiro filho cão, comprei 20 brinquedos perdidos. O cachorro tem brinquedo tudo quanto é marca. Da marca que você não fala o nome, todas as marcas. Eu deixo tudo disponível ao mesmo tempo. Tudo que o cão tem acesso, o tempo todo ele banaliza. Ele não foca. A gente precisa hipervalorizar os brinquedos. Já te digo, se você faz isso, não faça isso. Se você deixa uma caixinha de brinquedo pro seu animal pegar, aquele dia ele vai no teu rodapé. Eu preciso que um animal que tem um problema de latido fique focado em algo para fazer mais interessante do que pastorear o corredor, pastorear a rua. Não é sobre só corrigir, e sim sobre construir o comportamento e prevenir que os comportamentos aconteçam. Quando a gente fala de alimentação no horário certo, quando a gente fala de gasto de energia no horário certo, da forma correta, a gente está trabalhando prevenção. Você escutou falar de correção em algum momento? Não. Prevenção. Entregar um animal ao seu ambiente para ficar sozinho, calmo, com gasto de energia feito, com as fezes feitas, um animal cansado. Teve na hora do gasto de energia que você fez um passeio, jogou bolinha, subiu a escada do prédio, o que for. Teve um momento onde ele teve só a sua atenção, se sentiu preterido, amado, privilegiado, maravilhoso. Prevenção. E aí, porque eu falo da rotação de brinquedos, eu preciso que esses brinquedos sejam valorizados. Eu adotei um mantra, pode ser um mantra de outros adestradores há muito tempo, mas eu adotei um mantra na pandemia que o animal, ele tá comigo, ele tá com um brinquedo para roer, irresistível, e ele tá semigo, que eu falo brincando, ele tá sozinho em outro cômodo, ele também tá com o brinquedo. Porque as pessoas estão saindo menos, e os animais não estão admitindo não ser o centro das atenções. Os animais querem atenção ininterrupta. Um animal quer que você dedique a vida só para ele. Porque ele não tem mais o que fazer. Então, se você pega uma lata de pet delícia, de alguma alimentação pastosa que o seu veterinário autorizar, por favor, pergunte ao seu veterinário. Não, só está ao vivo aqui. Pergunte ao seu veterinário. Pega uma lata dessa de alimentação pastosa, bota num potinho, pega os brinquedos rígidos da marca Pet Calm aí da Letícia, que eu adoro o perfil dela, passa os brinquedos, bota no saco plástico, dá um nó, bota na geladeira ou no freezer, pro gosto do brinquedo entranhar, pro gosto dessa alimentação pastosa entranhar no brinquedo. Entenda, não é um brinquedo recheado, não estamos interferindo ainda na quantidade de alimento do dia. Estamos tentando tornar o brinquedo irresistível. Valorizar o brinquedo, botar ele num patamar mais alto. Porque eu preciso que esse brinquedo seja o foco do animal. E aí eu rotaciono esses brinquedos 3, 4 vezes por dia. Isso é um enriquecimento ambiental bom. Existem outras formas de enriquecer o ambiente. Tá? Quem quiser aprender sobre isso, @aprendizcanino. Procura a Carlinha lá, minha mentorada. Tem enriquecimento de faro, enriquecimento dentro de garrafa PET. Eu faço o basicão. É o basicão que eu tenho. É o que meus clientes se adaptaram melhor. Mas a Carlinha do Aprendiz Canino, ela ensina um monte de outras opções. Caixa de
caixa de produto de limpeza, ela faz um monte de brinquedo com as coisas que você tem em casa, iradíssimo. O ambiente tem que estar enriquecido, lúdico, entretenimento. Pra você, pro seu cachorro não ficar igual você ficou na pandemia, que zerou todos os filmes do Netflix e não aguentava mais olhar pra sua televisão. Tudo que você queria era dar um rolezinho. Tudo que você queria era dar um rolezinho. Botar a cara na rua. Eu sei, porque eu continuei trabalhando com muita gente. Minha mulher falava, caraca, você não sabe como é que é ficar em casa o dia inteiro, você tá saindo pra trabalhar. Tava estranho pra mim também. E aí a gente entra na ansiedade de separação, que eu acho que já foi martelado aqui pra caramba, que é você oferecer pro seu cão uma rotina que você não pode cumprir. Você realmente acredita que o cachorro vai passar o dia inteiro com você no sofá, agarrado com você, vendo Netflix o dia todo, que na hora que você for entrar no banheiro pra urinar, ele vai querer se separar de você? Você realmente acredita que se você ficar o dia inteiro com o seu cachorro no sofá, dormir junto com ele, quando chegar uma outra pessoa, ele vai aceitar dividir a atenção com essa pessoa? Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que um animal que não tem convívio com nenhum outro tipo de cão, que é tratado como um ser humano, que dorme na hora, que come junto com o dono, que faz tudo junto com o dono, esse animal vai ter um interesse por outros cães? Ou ele vai repeli-los? Oferecer uma rotina que você não pode cumprir. E aí os latidos acontecem. Tudo porque houve uma quebra de rotina. Tudo porque alguém aí não te avisou da necessidade que seu animal tem de ter momentos de independência, do seu animal se divertir sozinho na sua presença, do seu animal entender que ele vai ser o filho da família, mas que você não pode dar atenção para ele o tempo todo, você não tem como, você não é onisciente nem onipresente. Ansiedade de separação é um caso à parte. Tem muita live salva aqui, tem muito vídeo salvo aqui. Por acaso a gente está no desafio 21 dias seu cão independente, estamos no dia 4, começou segunda-feira, amarradão com os relatos, a galera tá lá comigo, meus alunos. Então, as pessoas precisam entender muito isso, tá? Por que eu comecei a fazer esse mantra da pandemia? Porque eu preciso que os cães vivam uma vida melhor, sem depender das ações dos seus donos. Eu fiz por causa disso. Os cães estavam frustrados, dependentes, incontroláveis, se mutilando, latindo e babando. E a alternativa que eu criei foi transferir o foco do dono para um brinquedo irresistível. E aí vai da sua vontade, vai da opção que o seu veterinário oferecer, que você julgar interessante para poder trabalhar esses brinquedos. Não estou aqui para falar tudo que é o certo ou errado, estou falando da minha experiência. Quem já foi atendido por mim sabe que eu estou aqui destrinchando as coisas que eu falo. Não tem problema em falar, eu estou explicando realmente, não tem injeção de linguiça. Estou falando o que eu falo. Tudo bem. E aí, voltando, que eu lembrei do comportamento condicionado, que é a velha história de Zeca e Joca, os maltesezinhos de 4 anos que eu fui atender, que aprenderam a latir com a sua dona. Sim, eles aprenderam a latir com a dona, eles aprenderam que o latido dele tinha funcionalidade. Porque os dois dormiam com as donas, de manhã latiam às 5h30, 6 horas da manhã, e a dona levantava para ir para a sala. Os dois latiam quando tinham fome, eles olhavam para cima da geladeira e latiam, a dona pegava o pote de ração e dava para eles. Quando eles queriam subir no sofá, eles latiam, seus donos faziam o quê? Colocavam eles em cima do sofá. E quando o cara do iFood chegava, eles latiam, eles botavam os cachorros no colo. Eles ensinavam os cães todos os dias como era importante latir. E como o dialeto falado dentro de casa era o latido. Eles vieram me pedir ajuda. Eu tive que quebrar todos esses momentos de bonificação de latido para poder a gente reconstruir. Deu 10 dias, os animais que latiam há 4 anos pararam de latir. Se tornaram animais extremamente equilibrados e tranquilos. Porque houve uma quebra e um entendimento do que estava causando esse gatilho. Estou falando aqui de latidos em excesso de forma ampla, genérica, né? Porque eu não tenho como falar de caso a caso individual. Agora eu vou abrir as perguntas. Vou responder algumas perguntinhas para tentar meio que nortear vocês. Sabe? Meio que vocês conseguirem
ter esse direcionamento. Tá? Vamos lá nas perguntas. Ó, mais um caso aqui, ó. Minha Bu não tá podendo ter esses brinquedos recheados e nem temperados, tá com alergia, tô oferecendo. E tá, bate a ração no liquidificador e lambreca com a ração os brinquedos, recheia os brinquedos com a própria ração. Faz isso. Não precisa ser nada externo. Se o animal tiver fome, ele vai focar no próprio gosto da ração, tá bom? Perdiga no meu andar são 6 apartamentos. Toda vez que ele escuta alguém no corredor conversando, ele late. Então, a gente tem algumas opções de trabalhar isso. Tá? Quando a gente consegue identificar o gatilho disparador do comportamento, quando a gente consegue identificar que os problemas do corredor são os motivadores do latido, a gente vai lá, grava os sons no nosso telefone, grava o som, a galera batendo papo no corredor e tal. E a gente começa a botar esse som bem baixinho numa caixinha de som, enquanto a gente treina comandos com o nosso cachorro, enquanto a gente brinca, vê televisão. E a gente vai fazendo o que é uma exceção virar uma regra dentro de um ambiente controlado e bonificando caso o animal não lata. A gente faz uma dessensibilização. Oferece o estímulo, vai aumentando o barulho e chegando mais perto do cão, enquanto a gente está treinando. Senta, fica. Se o animal começar a latir pro barulho, a gente aumenta, diminui um pouco o barulho. Quando ele parar de latir, a gente captura o comportamento calmo dele. Quando ele estiver calmo, não é imediatamente que ele para de latir. Então a gente quer apresentar com mais frequência esses barulhos em momentos aleatórios para poder o animal quebrar também essa expectativa. Que já deve ter um horário pico onde as pessoas ficam conversando no corredor, que ele já condicionou também. O animal condiciona com o horário, com as vozes, com o corredor, com tudo. Então a gente quer fazer essa quebra, tá? Meu cão tem latido para as entregas, compras, comidas e afins. Melhor forma de mudar isso. Então, Silvio, o ideal sempre é que você consiga receber essas compras com ele na coleira, tá? Quando o animal se acalmar, você pode pedir as visitas, os entregadores para jogarem uns pedaços de frango cozido sem tempero no pé dele, se ele tiver calmo. Que eu quero fazer uma associação, né? Porque assim, recebimento de visita é sempre uma divisão de atenção, né? Então alguns animais entram em conflito por causa disso, ao entenderem que eles só perdem com a chegada da visita. E o que eu quero fazer com eles é que se eles estiverem calmos, eles ganham realmente um benefício por se manterem calmos e criam uma associação positiva com as visitas. Galera, não tô respondendo perguntas nos comentários, perguntas na caixa de pergunta, como nas últimas 78 lives. Ó, isso é muito importante, tá vendo? Minha York de 7 meses começa a latir do nada, e eu nem olho, mas ela não para de latir. Então, daí isso é muito importante. Você não está conseguindo identificar o gatilho disparador. É isso. Você não está conseguindo, né? Você já falou que não, você nem olha, não está resolvendo. Não está resolvendo. Né? Então, o que a gente precisa conseguir entender é o seguinte. Os cães tendem a latir muito quando eles têm muita energia. Tendem a latir muito quando não tem o que fazer. A gente tem que começar a eliminar as possíveis causas, entendeu? Se é uma coisa de que se o animal não tem o que fazer, se ele está com muita energia, se ele está sendo alimentado em horários errados. Saudade, Otto! Se ele está sendo alimentado em horários errados, se não está tendo uma construção, entendeu? Então acho que é muito importante entender e entregar o que o animal precisa para a gente ir eliminando as possíveis causas desses latidos. Meu cão late para qualquer barulho. Late também para subir no sofá, etc. Então, se late para subir no sofá e você aceita o latido, você condiciona. É aquilo que eu falei, que a gente condiciona o animal a latir porque a gente bonifica. Foi a última sugestão que eu dei.
Então você precisa quebrar isso, né? Se o seu cão tá latindo, né? Se seu cão tá latindo para qualquer barulho, mas também late para subir no sofá, a gente tem que parar e quebrar o comportamento de latido pro sofá. Se ele latir pro sofá, você não coloca ele em cima, né? E também a gente sempre tem que tentar entender, né, como funciona a cabeça do animal, tá? Se esses latidos, tá vendo? A galera fica falando. Deixa eu travar o comentário aqui que tá me atrapalhando. Pronto. Então, quando a gente começa a fazer essa quebra desse condicionamento que foi criado, né, que é latir para subir no sofá, a gente já elimina um gatilho. Quando a gente fala por exemplo, de cães que latem para interfone, né, que eu explico a metodologia de você banalizar o estímulo, ou pedir uma pessoa para ficar fora apertando o interfone durante 30 vezes, e aí quando o seu animal parar de latir e se acalmar e te procurar, você bonificar o comportamento, continuando a apertar o interfone, né? Você não para quando ele para de latir. Você continua apertando durante mais um tempo para se consolidar essa informação, para o animal parar de associar que o interfone é um gatilho da chegada de alguém, né? Para que o cão pare de associar que chegando alguém ele perde alguma coisa. Então, quando a gente elimina os gatilhos mais importantes, né? Por exemplo, falei agora do barulho no corredor que a gente grava e vai desensibilizando em casa. Interfone, sofá, a gente começa a diminuir as incidências dos latidos, tá? E também, muito importante, entregar uma rotina saudável para o animal, de gasto de energia, de enriquecimento ambiental, como eu falei, que são um dos grandes problemas dos latidos em excesso. Deixa eu soltar os comentários de novo aqui, ver se a galera se acalmou um pouco. Pronto. Vou pegar aqui. Ó, lembrando de encaminhar essa live para os amiguinhos aí, tá? Minha cadela late para me chamar, para brincar, e se não dou atenção, ela me morde. Então, se ela te morde, querido, ela não pode ficar perto de você. Se ela late para te chamar para brincar e você não brinca, ela começa a te morder, você tem que prender ela em outro cômodo, pelo menos durante 1 hora e pouco, e só soltar ela quando ela estiver calma. Porque se você manter ela perto de você, ela te mordendo, você está aceitando o comportamento e fazendo com que ele se perpetue e aconteça com mais frequência. Isso é muito importante. Você consiga entender isso. Hoje eu fui na casa de uma cliente, eu falei para ela, o mais importante quando eu falo de filhote é que você precisa ter um ambiente controlado. Porque se o seu animal ele tem a atenção, se o seu animal tem um comportamento inadequado e ele passa o tempo todo junto com você, fica muito difícil dele mudar o comportamento, tá? Dele mudar o comportamento. Se você continua com a mesma rotina, ele fazendo todos os comportamentos inadequados, ele entende que tá certo, tá? Então, uma separação pode resolver. Cara, eu vou te tirar da live, tá? Só tô avisando. Vou avisar aqui que tá me atrapalhando. Por que não soltar o cão durante o passeio? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é contra a lei, tá? A gente tem uma lei quanto à necessidade do animal andar na coleira, e eu não acredito, né, em 100% no adestramento de cães. Eu acho que os animais têm seus instintos, né, têm as suas necessidades, que são muito controladas, boa parte com o treinamento, tá? Mas, infelizmente, eu já presenciei mais de 30 acidentes de animais que andavam solto a vida toda e atravessaram a rua e foram atropelados, animais que foram deixados na porta de mercado sentados e fugiram. Eu perdi as contas nesses 20 anos de quantas vezes eu vi isso, quantas vezes eu tive que evitar meter a mão em cachorro solto para não atacar cachorro que eu tava. Então isso se tornou para mim uma imprudência, que eu acho que o meu respeito, o meu direito termina onde começa o do outro, né? Então assim, por exemplo, eu ando com um cão, eu trabalho o comportamento de um cão já tem 3 anos, mais ou menos, vai fazer 3 anos. Ele é extremamente agressivo e reativo com outros cães, né? Então, assim, se um cachorro solto vem pra cima dele, ele vai atacar. E aí vão botar a culpa em mim. Vão falar que eu sou imprudente por andar com um animal reativo.
Não, querido. O animal está do meu lado, de guia frouxo. Ele me obedece. Mas agora, se algum outro cão vem invadir o espaço dele, vem com um comportamento agitado demais e tudo, o cão que eu estou, ele tem total direito de se defender. São animais, tá? Então, Aleph, é só para te explicar meu conceito sobre isso, tá? Não é questionando quem faz isso, tem excelentes profissionais, até mesmo aqui na live, que treinam animais para andar solto, mas eu, na minha... É muito subjetivo, né? Que quando eu vou na casa das pessoas, eu explico a minha vida, né? Eu explico o meu aprendizado, e eu não gosto, tá? Eu acho perigoso, na minha opinião, tá bom? Claro que você pode soltar o seu cão em ambientes fechados e controlados, os parcões e tudo, mas me preocupa bastante. Por exemplo, não sendo controverso aqui, eu soltei a minha cachorra pela primeira vez com 2 anos e pouco, Ana Maria, na praia, em Búzios, né? Mas soltei porque a praia estava extremamente vazia, soltei porque ela é uma cadela que tem uma relação de outras vidas comigo, que ela tem um contato muito forte, não por treinamento, mas sim por relacionamento mesmo. E ela ficou o tempo todo perto de mim, e eu estava num grupo de mais 8 pessoas. E ela adora todo mundo. Então ela, em nenhum momento, ela tem essa necessidade de territorialismo, de cheirar as coisas. Pelo contrário, ela quer ficar com a gente, tá? Ela não é fuxiqueira de olhar as coisas, de querer saber tudo, entendeu? Então ela funcionou super bem. Meu husky uiva quando comemos na sala. Como fazer para ele parar? Então, a questão do latido durante as alimentações, a gente tem 2 coisas importantes a ser falado quando você está com o seu animal late, quando o seu animal late quando você está comendo. Primeiro, a gente tem uma quebra da rotina, né? Cães que querem latir para chamar a atenção. Um dos grandes motivadores para esse latir durante a comida, né? Porque você está com o seu animal normalmente brincando, e quando você para comer, é um momento onde você direciona a sua atenção para a comida, ou até mesmo para a pessoa que está jantando com você ou almoçando com você. Nesse momento ocorre uma quebra. Seu animal não é mais o centro das atenções. Se você sentar para comer e você colocar um brinquedo interessante para ele, vai ajudar a ele focar a atenção dele para aquilo? Sim. Se o caso for esse. Se o caso for que você, em algum momento, algum membro da sua família deu um pedacinho de comida para o seu animal e entendeu que o seu animal deu para ele, o cão o especial tem uma dificuldade muito grande de entender que uma coisa que ele recebeu na boca do seu dono, que ele não pode ter quando ele quer. Então você vai ter que desconstruir isso. Provavelmente trabalhando comportamentos, botando ele na caminha perto, trabalhando comportamentos dele com petisco, né, bonificando esse comportamento, bonificando, para poder você começar a atender o hábito que foi criado, mas com a bonificação correta e adequada. E... Caraca, eu vou tirar, tá me atrapalhando. Com a bonificação correta. Ou você simplesmente acostuma o seu animal a ficar em outro cômodo durante o dia, alguns episódios no dia, que é um dos treinamentos que a gente tem para ansiedade de separação. E quando você for comer na sala, você prende seu animal na cozinha, na varanda, ou o que for, tá? Mas para ele estar perto de você, se ele condicionou que ele ganha sua atenção o tempo todo, é importante que ele fique com você, mas tendo o que fazer, tá bom? Essa aqui é uma pergunta legal e aconteceu essa semana. Como eu faço para o meu cachorro me atender quando eu chamo? Então, eu atendi 2 cãezinhos, né, de uma família que é o Calu e o Negresco, né? São 2 cães, né, da família que eu estou atendendo. E qual a grande questão? A dona tende a chamar a atenção usando muito forte o nome. Eu chamei os cães lá, os cães vieram pra mim. Só que ela fala, Calu! Tipo, o cachorro tá muito longe, ela imprime um tom diferenciado na voz.
o que torna a vinda, o convívio não muito convidativo, não muito atraente, né? Então a gente precisa ter associações positivas quando o animal vem, a gente precisa construir isso. Porque se você usa muito o nome na hora das brigas, se você condiciona muito a repreender, Ana Maria, o que foi? Minha cachorra não tá aqui não, tá, gente? Eu tô gritando, não tá aqui não, tá no CT. Ana Maria, coisa feia, não. Seu animal começa a não vir com o chamado. Porque ele já entende que existe uma consequência negativa, um tom de voz variado, uma represália a ser feita. Então você precisa treinar isso, né? Fica de um lado da sala, sua família do outro. Júnior, aqui. Chegou perto, se abaixou no chão. Vem, filho, vem, Júnior. Júnior. Chegou perto, petisquinho, muito bem. Do outro lado, Júnior, aqui. Começa a desconstruir essa possível imagem negativa que o seu animal teve do nome dele, né? A associação negativa que ele teve. Precisa reescrever essa forma, né? A minha tem pavor da voz da minha tia que mora no mesmo quintal. Então, Simone, qual é a grande questão? Gravar muito tempo de voz da sua tia, começar a alimentar a sua cadela em 2 horários do dia só, de 12 em 12 horas. Pronto. Alimentar o seu animal 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, tá? Você oferece alimentação de manhã e sempre oferece a ração com a voz da sua tia tocando no fundo bem baixinho. Bem baixinho. Bota a ração, bota um punhado da ração no pote, deixa o animal comer. Se o animal começa a se agitar muito com a voz da sua tia, você recolhe essa alimentação e só oferece daqui a 12 horas. O que eu quero mostrar pro seu cão? Que a sobrevivência dele vem da presença da voz da sua tia. É uma forma ultra mega potente de desconstruir os estigmas causados pela voz da sua tia, qual eles forem. Porque a gente começa a associar que a sobrevivência do animal está correlacionada à presença da sua tia, né? E não necessariamente a presença. No momento pode ser a voz para depois vir a ser a presença. Gente, minha filhote de 9 meses late e chora muito quando eu saio de casa. Então, Mário, eu passei aí as últimas 3 ou 4 semanas falando sobre ansiedade de separação, acho que a pandemia inteira. 8 em cada 10 casos que eu atendo todo dia, eles apresentam algum sinal de ansiedade de separação, o dono sabendo ou não. Então, tem uma série de conteúdos aqui na minha página. Na verdade, para todas as perguntas faladas aqui hoje, tem algum vídeo aqui na minha página ou no meu canal do YouTube. Tem muitos vídeos sobre ansiedade de separação. Mas cortando em miúdos, você precisa começar a separar o seu cão algumas vezes por dia de você, num cômodo de porta fechada, para poder o animal, para recriar a sua saída, que é a porta fechada. Nesse cômodo o animal deve ter algum brinquedo temperado, como eu falei no começo da live, para poder o animal associar estar em um outro cômodo separado como um presente e não uma punição. O que acaba acontecendo muito com os animais que têm ansiedade de separação? Eles ficam agarrados o tempo todo com o dono e o dono sai do nada para ir para academia e acha que o animal vai entender isso. Ele não vai entender. Se ele não for condicionado para tal coisa, ele precisa acostumar a ficar separado de você mesmo, você dentro de casa. A separação precisa ser uma regra, não uma exceção, para que o animal não se sinta punido quando você sai ou se sinta abandonado, que é a grande questão. Eles entram em total pânico e conflito e latem, choram, destrói porta, se mutilam, fazem tudo que você possa pensar. Vou dar mais uma ajuda aqui. Meu cachorro, quando fica sozinho, não brinca mesmo molhando os brinquedos no caldo e congelando. Cristiane, tenta tirar a alimentação dele. Tenta começar a bater a ração, o que for, e botar nesses brinquedos, né? Porque se o animal come a ração normalmente, provavelmente ele já está saciado. Então, para o animal que tem uma dependência muito grande, ele só vai
ir para os brinquedos se ele tiver muita fome também. E a fome superar a dependência. Meu quintal é muito grande, meu cão corre muito brincando com os gatos. Devo sair com ele então, Cleo? Eu morei a minha adolescência toda junto com a minha mãe num terreno que tinha 10 mil metros quadrados. Acho que eu corri o terreno 2 ou 3 vezes. Então assim, não é o espaço que faz o lugar ser maneiro. Assim, por exemplo, eu até falo para as pessoas que às vezes eu prefiro até atender as pessoas que moram em apartamentos do que em casas, ainda mais pessoas que moram em apartamentos e têm ganhos de grande porte, porque elas já sabem da limitação do espaço do apartamento e elas se dedicam muito mais ao gasto de energia. Você tá entendendo? Então, pra mim, eu já chego na casa do cliente, o cara já sabe que tem que passear. O cliente da casa eu tenho que convencer. Entendeu? Dá um trabalho danado. Entenda. Ambiente repetitivo, enfadonho. Vejo todo dia a mesma coisa. Eu, quando era garoto, meu sonho era ter uma caminhonete automática. Eu tinha um Gol, queixo duro, sem direção, sem nada, manual, duro pra caramba. Daquela época, antes de eu ter o Gol, meu sonho era ter o Gol. Quando eu tinha o Gol, meu sonho era ter uma caminhonete automática. Hoje eu já tenho carro automático há 10 anos, sei lá, 8 anos. Já não é mais maneiro. Conseguiu entender a analogia? Para um cachorro que morava num apartamento, ir para uma casa é maneiro até a página 2. Depois a casa fica entediante também. Entenda, tá? Tenha essa visão. Entenda a cabeça do seu cachorro. Perdiga, eu caminho de 20 a 25 minutos todos os dias com o meu Bernese, suficiente, ele tem 2 anos. Então, Dona Maria do Socorro, Bernese geralmente são animais com mais de 45, 50 quilos, uma força física, uma musculatura bem avantajada. Se você faz esse passeio com o seu cachorro e ele volta, ele atinge aquilo que a gente falou da nossa meta de gasto de energia, ele fica aí umas 2 horas quietinho na dele, calmo, tudo bem. Mas... E também tá tudo bem a senhora andar 20 a 25 minutos se o seu animal não tem problema de latido ou não tem excesso de energia em casa. Que às vezes para alguns cães eles foram acostumados a andar esse tempo e para eles é suficiente. Se a senhora está me perguntando como uma intenção de que se é suficiente ele passear 2 vezes por dia, sim. Se é suficiente ele socializar nesses 25 minutos, passear e ver as pessoas, sim. Como gasto de energia para prevenir destruição, latidos, essas coisas, pode não ser suficiente. Conseguiu entender? Então, assim, se a gente está com algum problema que o gasto de energia ajudaria a gente a resolver, a gente precisa aumentar. Mas se não, tá maravilhoso. Parabéns para a senhora passear com um Bernese de 2 anos, que é um gigantesco, um rinocerontezinho. Eu já atendi alguns. Sou apaixonado pela raça, mas eles são bem grandes e bem fortes. Parabéns pela dedicação. Tem gente que tem um cachorro de 1,5 kg e não quer sair na rua, que tem preguiça. A senhora tem um cachorro de 50 e anda 2 vezes por dia. Para mim é sonho de consumo. Qual o benefício de castrar o meu cachorro macho? Benefício para todos os cães, sejam machos ou fêmeas. Prevenção de doenças, longevidade, diminuição da incidência de cânceres, tá? Câncer de próstata, câncer de mama, inflamação de colo de útero, câncer de testículo, câncer de uretra. O cão castrado tende a ser, comportamentalmente falando, ele tende a ser menos confrontador com outros cães, aceitar melhor outros cães do mesmo sexo, tá? Uma fêmea castrada não tem as variações comportamentais que algumas fêmeas têm, formar ninhos, agressividade, apatia, e o cão macho castrado, ele não fica sujeito aos cheiro dos cios das fêmeas, porque a única coisa que realmente muda o comportamento do animal do dia para a noite é o cio.
né? Tanto para o macho quanto para a fêmea. Quando o macho que tem um olfato que atinge 2 km de distância, quando o macho tem uma fêmea no cio nas redondezas, ele fica sem comer, ele fica apático, ele tenta pular um muro para ir cruzar com a fêmea, ele começa a fazer xixi para marcar território, mostrando que para a fêmea que ele é dono daquele espaço. Então, assim, eu sou militante da castração e sempre vou ser, que eu acho extremamente importante para a longevidade e saúde dos nossos animais, tanto física quanto psicológica, tá? O meu cão late quando tem jogo de futebol na TV. Ele tem medo de fogos durante o jogo. O que fazer? Então, por incrível que pareça, no YouTube, até fiz um repost de uma mentorada minha de Curitiba, Anne. No YouTube tem fogos para cães. Você pode fazer o processo de desensibilização a esse som, botando ele bem baixinho numa caixinha Bluetooth de longe e apresentando esse estímulo todos os dias e aumentando gradativamente esse som durante brincadeiras, treinamentos, num ambiente controlado e seguro, que é a sua casa, e banalizar esse estímulo. Em vez de você escutar esse estímulo só nas quartas-feiras, o seu animal vai escutar isso todo dia, sendo apresentado da forma correta, né? E bonificando caso o animal não mostre agitação ou comportamentos inadequados ao ser exposto a esse som, tá bom? Minha pet late para proteger a mim e meu marido. Ninguém pode chegar perto. O que fazer? Então, aí vai muito da forma como o seu animal convive com você. Se ele dorme no seu quarto, se ele fica o tempo todo no seu colo, se ele fica o tempo todo colado com você. Tá? Esses são os maiores causadores desse latido de territorialismo e proteção. Né? Acontece muito nos cães de pequeno porte, que as pessoas ficam no colo o tempo todo vendo televisão e chega alguém para falar com a pessoa, o animal tenta atacar. Só que as pessoas continuam a tratar o animal da mesma forma. Esse animal que tem uma posse e territorialismo com os donos, esse animal precisa dormir separado do dono, esse animal precisa ter momentos de independência, esse animal precisa ser construído uma obediência básica nele, comandos de caminha, de senta, de deita, para haver um diálogo, como diz o meu grande amigo e mentorado Chicão e o meu sócio Jorge, para haver um diálogo entre o dono e o cão, né, na mesma linguagem, que é essa questão dos comandos básicos e da construção através da obediência. Né, os comandos ajudam muito a você conseguir impor limites. Né, esse animal precisa ter horários certos de alimentação, esse animal precisa ter um ambiente controlado para ele ficar quando ele não pode ter atenção. Não dá para esse animal continuar com esse comportamento e ter acesso a todos os mimos que você está dando. Assim você está aceitando e perpetuando esse comportamento. Esse comportamento vai melhorar ou vai cessar? Não vai. Entenda. Se o seu animal protege, não deixa ninguém chegar perto de você, você continua tratando ele da mesma forma, você está potencializando esse comportamento. Não é legal para um cão defender quando não lhe é pedido. Não é legal para um cão defender o simples fato de uma pessoa chegar com você, mesmo que não tenha más intenções, que é isso que provavelmente está acontecendo. O seu animal que está selecionando quem chega perto de vocês. Não cabe a ele fazer isso. Ele não foi treinado para tal coisa. Tá? Isso é muito importante. Como podemos fazer para aquela casa que tem 12 border collies que latem juntos quando toca a campainha? Banalizar a campainha. Não tem outra opção. Avisar, eu avisaria todos os vizinhos da rua, que a gente ia fazer um processo de treinamento durante 1 hora, ia ficar apertando a live, tá vendo como é que eu fico doidinho? Ficar apertando a campainha até banalizar esse estímulo. Eu analisaria. Seria a forma mais simples. Porque direcionar para um comando de caminha, que é uma das opções, trazer o foco para mim, que é outra opção, daria muito trabalho a se falar de 12 cães. Eu particularmente ia lá e os cachorros iam latir, ninguém ia entrar. Daqui a pouco o animal, os cães iam começar a associar, que iam fazer um contra-condicionamento, eles iam desassociar que toda vez que toca a campainha chega alguém.
que não ia chegar ninguém. Pô, Perdinho, eu posso gravar o som da campainha e botar numa caixa de som alta em vez de ficar apertando a campainha lá fora? Pode, deve. Vai ajudar bastante. O animal também vai desconstruir essa coisa de que tem alguém lá fora. Eu não gosto de trabalhar essa coisa da campainha, porque eu acredito muito no olfato do animal, e o animal sabe que tem uma pessoa lá fora. Né? Então, para banalizar, eu preferiria usar o som. Eu preferiria usar o som do que simplesmente deixar uma pessoa plantada lá apertando. Minha opinião, tá? Deixa eu pegar aqui. Tem muita gente que fez várias perguntas. Esse brinquedo cabe para cães de qualquer idade? Sim, cabe para cães de qualquer idade. Quando eu sugeri aqui a utilização... Galera, o único conteúdo que vocês não vão ver em lives aqui é o conteúdo sobre xixi e cocô no lugar certo. Tem 2 ou 3 vídeos no máximo sobre o assunto, porque eu tenho um curso que chama De Bem com Xixi, que é xixi e cocô no lugar certo em até 21 dias. Tá? Esse curso custa R$ 197. Você compra o curso, você tem 7 dias para ver se esse curso serve para você. Então, é uma metodologia que eu coloquei por um preço muito barato. E eu tenho mais de 1.500 alunos. Então, se eu vier aqui e fazer uma live entregando o conteúdo do meu curso online, eu estaria sendo desonesto com meus alunos e eu não vou ser desonesto. Então, se você quiser resolver o problema de xixi com o lugar certo, se você quer comprar o meu curso de Bem com Xixi, xixi no lugar certo é até 21 dias, tá? Ou vai lá no meu destaque, vê os resultados do De Bem com Xixi. Se você quiser, eu te mando o link, você vai lá e acessa e compra. Eu tenho certeza que eu tenho capacidade de mudar a sua vida, tá bom? Então o brinquedo cabe para qualquer idade, tá? Esse brinquedo temperado. Eu falo de usar a latinha da Pet Delícia porque a comida é natural. Acho mais interessante, funciona melhor na minha cabeça. Mais seguro para os filhotes. Como eu faço para me afastar do meu cão quando saímos, para ele não ficar tão furioso e ficar me mordendo? Então, Ruth, não é sobre afastar. Você só está se separando do seu cachorro quando você sai, gerando uma associação negativa, um condicionamento negativo. Você sai e larga um animal para trás. Agora, se você durante o dia bota ele na sua cozinha com um brinquedo desses temperados que eu falei 3, 4, 5, 6 vezes... Daqui a 3, 4 dias o seu animal vai começar a entender que ele ficar sozinho ele ganha um benefício. E aí, quando você for começar a se arrumar, você vai lá e prende ele na cozinha e fecha a porta. E não se arruma na frente dele, não gera todas essas expectativas. Você pode sair, ele está em outro cômodo. Só precisa começar a condicionar que você não pode dar atenção para ele o tempo todo e que ele tem outras coisas para fazer a não ser só ficar tentando te segurar em casa para você não sair. Galerinha, apitou o tempo aqui do Instagram. Queria agradecer a presença de todos, tá? Vou perguntar aqui a minha equipe. Desculpa. Vou perguntar aqui a minha equipe se a gente pode postar essa live no feed, tá? Agradecer a todo mundo que esteve aqui. Agradecer por todas as perguntas interessantíssimas. Semana que vem eu volto com mais algum assunto que está sendo muito pedido nos directs. Se você fez um print aí da minha foto, alguma coisa, me marca lá, eu quero repostar. Se você fez a galera geralmente gosta de fazer print ou fazendo alguma careta, alguma coisa, faz um print, me marca lá que eu quero repostar, tá? A gente tá com um encontro marcado agora na próxima quinta-feira, então às 21h21 da noite, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite, meu muito obrigado, é muito bom estar de volta nas lives. Fiquem com Deus. Quem não teve sua dúvida respondida, pode mandar um direct, desculpa, esqueci de falar isso durante a live, manda um direct que eu respondo a sua dúvida, tá? Fiquem à vontade a mandar quantas dúvidas quiserem. Até amanhã de manhã tá tudo respondido aí pra vocês. Muito obrigado. Beijo.